Só que diferentemente de tudo isso aqui que a gente falou até agora, a Algospeak, como a Clara vai explicar um pouco mais pra gente, não tem a ver com o senso de identidade ou de criar um senso de comunidade por meio da linguagem codificada, que é o que as gírias fazem, no final das contas. A gíria é um código compreendido só por aqueles membros daquela comunidade. No caso do Algospeak, ele vai ter uma motivação muito específica e o TikTok tá no centro dessa discussão por conta das suas regras de moderação de conteúdo. As boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos ver como os algoritmos estão mudando a nossa língua. Nós vamos falar hoje, então, sobre a chamada Algospeak. Aqui, nós vamos jogar vários termos em inglês, porque a maior parte desses termos são cunhados para determinar alguns fenômenos online, são feitos na língua inglesa, que é essa língua internacional da comunicação na internet, vamos dizer assim. E o que nós vamos usar de referência hoje vai ser um vídeo do canal chamado Mimimídia, que tem aqui a participação da Clara, que é uma doutora em estudos literários e vai dar um pouco de contexto do que significa essa Algospeak e, mais do que isso, como que ela está afetando a nossa língua. Se você está na internet brasileira, você já ouviu alguém se referir a alguma rede social com a expressão "na rede ao lado" ou "a rede ao lado". Essa expressão é uma das características do Algospeak da internet brasileira. A diferença do Algospeak para outras expressões que são usadas na cultura digital, nas redes sociais, é que essas expressões elas não são pensadas em ter uma comunicação mais eficiente com o seu público-alvo. O objetivo do Algospeak é que os algoritmos responsáveis por moderação de conteúdo não entendam o que está sendo dito. Para quem nunca entrou nesse tipo de discussão aqui sobre a forma de linguagem usada na internet, Algospeak vem dos termos algorithm, algoritmo, e speak, que é fala. E o que esse termo vai significar é uma forma de linguagem não pautada, como disse aqui a Clara, pela eficiência da linguagem, ou tornar a linguagem mais fluida, rápida, para ter alguma necessidade linguística daquele momento, mas sim para burlar ou para evitar, tentar contornar ali as regras de moderação de linguagem dos algoritmos. O que no mundo acadêmico, que estuda as formas de linguagem digital, chama de NetSpeak, que vem de internet, e speak também de fala, já vem estudando há várias décadas, desde o surgimento, a popularização da internet, computadores pessoais, o uso de formas específicas da linguagem digital. Então, com o surgimento de uma nova plataforma que dá a possibilidade de outras formas de comunicação, também vai existir outras formas, outras necessidades linguísticas que vão ter de ser atendidas e vão adaptar a linguagem para aquela forma de comunicação, principalmente escrita, porque vamos lembrar que até pouco tempo atrás, a forma de comunicação escrita, até pelo acesso de banda larga, por exemplo, de ter pacotes de dados suficiente para transportar vídeos ou áudios diretamente a uma pessoa no outro lado do planeta, ainda era restrito algumas décadas atrás. Então a gente sabe que a forma escrita foi a pioneira nessa modificação, nessa alteração na forma como nós nos comunicamos dentro do ambiente digital. Mas como eu estava dizendo, esse não é um fenômeno novo, e já havia várias formas de alterar a linguagem dentro do mundo digital, não como no caso do Algospeak, que a ideia é frustrar ou tentar esquivar ali da moderação do algoritmo, mas sim tentar tornar a linguagem mais adequada àquele ambiente. Seja para ser mais rápida, porque, por exemplo, imagina que digitar em celulares antigos, que não tinha aquele teclado touch bem confortável que nós temos hoje, era mais difícil, então abreviações curtas, até porque o tamanho da mensagem importava, se for uma mensagem muito longa, também ia pagar mais pelaquela mensagem. Então todo tipo de forma de otimização da linguagem adequada para aquele meio digital, seja para não pagar tanto, seja para a mensagem ser enviada de forma mais rápida, ou seja para facilitar a digitação, era feita dentro desse mundo que nós chamamos de NetSpeak. Eu vou deixar aqui embaixo esse artigo que vocês podem dar uma olhada depois, está em inglês, infelizmente muitos artigos sobre Algospeak, sobre linguagem digital, a maior parte deles está em inglês, mas se você conseguir usar algum tradutor ou entender mesmo, já funciona para você entender um pouco mais sobre esse fenômeno. Como vocês podem ver aqui, o foco de pesquisa desse artigo é o TikTok, porque parece que o Algospeak acaba pegando mais o TikTok, a gente vai falar um pouco mais sobre o porquê disso. Mas ele também cita, o que é interessante, algumas outras formas de NetSpeak, formas de conversar na internet no mundo digital, que eram predecessoras ou anteriores a essa forma que nós chamamos hoje de Algospeak. Então, por exemplo, o que ele chama aqui de uma linguagem adaptada ao texto, ao chat, né? Ou seja, aquela linguagem em tempo real virtual. O tipo de modificação que nós temos tem a ver com a ortografia, basicamente. Então você vai ter o uso ou não de letras maiúsculas ou minúsculas, colocar mais espaço, menos espaço, para indicar
alguma coisa que você queira dizer naquele texto que só o texto escrito não seria suficiente, não seria capaz de expressar, por exemplo. E aquela questão que eu citei como a limitação na hora de você escrever um SMS, por exemplo, naqueles celulares mais antigos. A diferença então de você usar um teclado alfanumérico como este e ter que clicar 4 vezes para poder chegar à letra que você quer, em comparação, por exemplo, a uma tela desse tamanho, que vai ter um teclado enorme para que você possa digitar confortavelmente tudo que você quiser. E aliás, até mesmo a limitação, como disse, de espaço, porque um SMS, a partir do certo espaço, ou era limitado, ou se pagava mais, porque era um tipo de mídia que consumia mais dados para ser transferida. E uma outra forma que vocês vão ver que é bem comum, ou foi apropriada, aproveitada também dentro do AlgoSpeak, é essa aqui chamada LeetSpeak, que é a troca de letras por números, por exemplo, para poder fazer alguma coisa. No caso aqui, antigamente, era a ideia de criar algo com tom humorístico ou codificar a linguagem para que só um grupo específico possa entender aquela linguagem. É o que nós vemos, por exemplo, de grupos, uma comunidade fechada, que tem uma sua forma de linguagem e só as pessoas que têm acesso àquele código, ou seja, que são parte daquela comunidade, vão entender as mensagens trocadas, mesmo que elas sejam públicas ou sejam acessíveis por pessoas que não fazem parte da comunidade. Por fim, esse artigo ainda cita a chamada LOLspeak. LOL tem a ver com aquela ideia de referir a risada, né, que em inglês significa laughing out loud, que é rindo bastante pra caramba, por exemplo. E esse tipo de linguagem é, por exemplo, quando a gente tenta representar de forma de texto como a gente imagina que um cachorro falaria, porque nós falamos com um cachorro com aquela vozinha super fofinha, por exemplo, errando algumas letras, imitando ali um baby talk, vai, com um cachorro. Aí, por exemplo, esse Doggolingo é uma forma de representar essa fala toda errada ou toda fofinha ali, como se fosse uma criança mesmo, simulando esse baby talk. E a gente fala com os cachorros, mas está representado no texto, por exemplo, com a troca de algumas letras, tipo, no português, o R trocado pelo L. Só que, diferentemente de tudo isso aqui que a gente falou até agora, a AlgoSpeak, como a Clara vai explicar um pouco mais pra gente, não tem a ver com o senso de identidade ou de criar um senso de comunidade por meio da linguagem codificada, que é o que as gírias fazem, no final das contas. A gíria é um código compreendido só por aqueles membros daquela comunidade. No caso do AlgoSpeak, ele vai ter uma motivação muito específica e o TikTok tá no centro dessa discussão por conta das suas regras de moderação de conteúdo. Ou seja, né, quando alguém usa a expressão na rede ao lado, nos stories do Instagram para se referir ao TikTok, a pessoa está fazendo isso porque ela acredita que assim ela está burlando a moderação do Instagram, que supostamente diminuiria o alcance das postagens que mencionam a concorrência. E deu para entender, né, o que que é o AlgoSpeak. É isso, assim, é a forma como você vai modulando a sua fala tá comportamentos algoritmos, no caso, moderação de conteúdo, né? Então, é isso, é uma fala que, tipo, é muito mais eficiente em termos de comunicação se você tá querendo se referir ao TikTok, no Instagram você chama de Uhum. TikTok. Mas o objetivo aqui não é se comunicar de forma mais eficiente, e sim de não ser moderado pelo algoritmo. E é curioso que esse tipo de uso, e acho que a Clara vai falar mais sobre isso mais pra frente, ele não funciona muito bem fora da internet. Pode causar problemas se alguém tenta usar essa linguagem fora do contexto digital. Eu vou deixar linkado aqui uma matéria do New York Times também que fala sobre isso. Ele dá alguns exemplos de como isso é um problema quando sai do meio onde ele nasceu. Por exemplo, o uso dessa expressão a rede logo ao lado é uma referência deítica, que é quando a gente chama uma referência fora do próprio texto, né? Quando eu uso, por exemplo, esses referenciais espaciais, né? Aí, ali, por exemplo, aquele, esse tipo de referência espacial funciona melhor ou tem uma funcionalidade mais própria para um ambiente 3D ou um ambiente que a gente possa gesticular e a gente tem uma referência espacial. Então, por exemplo, se eu puder apontar ali ou aqui, faz mais sentido que eu dizer, por exemplo, num texto, porque o leitor de um texto pode ler esse texto em qualquer lugar do mundo e aí essa referência pode ficar um pouco difícil de ser descrita, depende do contexto, é claro. Então, essa referência deítica, ou seja, fora do texto, referente ao mundo real, vamos dizer assim, na verdade é uma referência, uma autorreferência para pensar que é dentro do mundo digital mesmo. Ou seja, imagine que uma pessoa que está no computador tem, por exemplo, duas abas abertas ali e tem duas redes sociais que ela pode acessar, pensando de uma forma bem espacial, é claro, mas a gente sabe que a gente pode acessar essas redes a qualquer momento. Mas se a gente imaginar uma organização de aplicativos no seu celular, por exemplo, um aplicativo pode estar logo ao lado do outro, e aí você pode dizer a rede social que você pode a um clique chegar, ou seja, pode passar de um lado para o outro com apenas um clique. Então imagina numa conversa de ônibus ou num lugar público, por exemplo, se eu disser para uma pessoa fisicamente, né, que está presencialmente na minha frente, disser que a rede logo ao lado publicou um vídeo muito interessante. Essa referência já começa a ficar um pouco mais abstrata, porque para quem não faz parte desse meio digital, para quem não está envolvido e faz sentido só para quem está dentro do meio digital, não vai funcionar muito bem. Tem essa referência deítica espacial de um espaço digital, na verdade, não físico, por exemplo. Outro exemplo que a gente usa muito no Brasil de AlgoSpeak é substituição de letras por números, ou emojis também, né? Ou seja, escrever morte, trocando, por exemplo, a letra O pelo número 0, a letra E pelo número 3, isso é AlgoSpeak.
né? Muitas palavras a gente vê escritas assim, seja em títulos aqui no YouTube, né? Comentários no TikTok, legendas no Instagram. O objetivo de se fazer essas substituições também é burlar o algoritmo, então também é uma característica aí do AlgoSpeak. É que esse tipo de troca, como eu falei, já acontecia naquele Lead Speak que nós comentamos anteriormente, mas agora não está mais associado a uma ideia divertida de uso da língua ou de criação de identidade de um grupo particular, como nós falamos. Agora está muito mais associada a tentar prever o que o algoritmo está tentando privar ou restringir de seus usuários. E a palavra prever é muito precisa aqui, porque não se sabe quais são as regras de moderação dessas redes sociais. Eles não deixam claro quais são, porque se as pessoas soubessem, elas facilmente usariam a seu favor esse tipo e burlariam do jeito que elas gostariam. Porque nós sabemos que o motivo, ou um dos grandes motivos desse tipo de moderação que acontece nas redes sociais, e principalmente no TikTok, o que se reporta ser a rede social mais preocupada ou com um algoritmo mais forte, vamos dizer assim, em relação a isso, tem a ver com o uso, por exemplo, de certas palavras em contexto de discurso de ódio, em contexto de ataque a pessoas, comunidades, etc. Claro, a gente sabe que esse tipo de plataforma é feito por pessoas, ou o algoritmo é criado por pessoas que têm os seus próprios ideais na cabeça e vão colocar ali o que elas acham que deve ser censurado ou restrito, seja por conta de marca, de venda, seja porque as pessoas que programam ou definem quais são esses parâmetros não concordam com aquele tipo de postura ou com aquele tipo de atitude que é representado por algumas palavras na comunidade. E para dar alguns exemplos mais práticos, aqui eu vou infelizmente ter que usar do inglês porque, como eu disse, esse artigo, a maior parte dos artigos vem no inglês, mas você pode encontrar qualquer referência parecida no português, como por exemplo a Clara disse ali, morte, tentar colocar o ou o e com algum código que não é exatamente a letra para poder fazer uma troca ali e enganar o algoritmo, ou tentar enganar o algoritmo, funciona também. Então vejam, por exemplo, que a palavra sexo, que é muitas vezes marcada como conteúdo inapropriado dentro da plataforma, por saber que tem crianças ali e vai saber qual o contexto usado, né? Tem outras formas de representar isso, ou a palavra, por exemplo, shit, que é um palavrão, né? No inglês, é trocada ali o i por uma exclamação, de forma a tentar separar o que nós conseguimos ver com nossos olhos humanos como uma coisa semelhante à palavra original, para o algoritmo que vai interpretar as letras ali e provavelmente se não tiver o conhecimento, se não tiver sido treinado para poder fazer esse reconhecimento dessas variações, não vai captar. E também mistura com um pouco da ideia da linguagem por emojis. Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode ver um pouco mais sobre como os emojis impactam na língua, na linguagem de forma geral, o que eles realmente significam, qual o seu uso, como o seu uso pode melhorar a comunicação dentro do meio digital, mas pode ver, por exemplo, aqui que às vezes para falar porn, que é pornô, a pessoa consegue usar o símbolo do milho. E para quem não entende o inglês, ou para quem não está inserido nesse mundo anglófono da internet, corn é a palavra para milho em inglês. Então, corn, porn, por uma diferença ali de uma letra, nesse caso vai ser um fonema, né, que vai diferenciar duas palavras, eles podem fazer associação com um símbolo que vai ser do milho para fazer referência à palavra corn, que no final vai associar a palavra corn. E assim segue com outros símbolos que vocês provavelmente já conhecem e até usam. E é curioso também falar sobre essa ideia de prever e também tentar burlar, porque o algoritmo, como a gente vai ver nessa pesquisa, por exemplo, que fizeram com alguns usuários da rede do TikTok, por exemplo, parece que os fatores mais citados como difíceis de lidar com essa moderação da plataforma é a aleatoriedade das restrições e a ideia de que, mesmo usando, por exemplo, essa linguagem codificada, às vezes a rede consegue perceber alguns símbolos. Então, por isso, muitas pessoas acabam usando uma palavra com uma troca muito específica para sempre que elas vão falar sobre algum assunto, é possível que, eventualmente, a plataforma, por ter um alto número de pessoas falando sobre isso, passe por alguma curadoria humana e aí se insira, por exemplo, essa variação da palavra no código para poder aprender que aquilo também é uma palavra que deve ser restrita como a outra anterior, a original. Então, é uma ideia de tentativa e erro. Às vezes se tenta fazer uma coisa nova, mas que tem que ser compreendida pelas pessoas que vão ler pela primeira vez, por exemplo, mas que pode ser barrado pelo algoritmo por talvez ser uma coisa já batida. Agora, quanto a emoji, né? São muito usados no AlgoSpeak para conteúdo sexual, né? Então, a berinjela e o pêssego, né, são algo speak, né? É uma forma de dar teor sexual a uma conversa sem que a moderação algoritmo perceba que isso está sendo feito, né? Outro algo speak que foi muito forte assim, nos últimos meses, teve uma época em que suspeitou-se que a bandeira da Palestina estava sendo censurada, né, nas plataformas de rede social. Então, substituindo esse emoji da bandeira, muitas pessoas estavam usando aí o emoji de melancia. Você deve lembrar isso, né? Uhum. Teve também a flor, né, a respeito da Ucrânia, né? Enfim, algo speak também. Mas bom, gente, acho que cabe, acho que
é meio óbvio, assim, né, que o AlgoSpeak não surgiu com expressões "a rede ao lado", né, não surgiu no Brasil, o AlgoSpeak surgiu na língua inglesa, né, afinal de contas é a língua franca do ambiente digital e da cultura digital. E uma expressão muito característica do AlgoSpeak na língua inglesa é unalive, que é Unalive. tipo desvivo ou não vivo, né, no lugar de se dizer morto. Tem gente que acha meio de mau gosto, assim, se referir com unalive, tipo, não vivo, para alguém que morreu, né, ou dizer que alguém que morreu por suicídio se desviveu. Esses termos, por exemplo, suicídio, morte, são termos que acabam pegando como linguagem restrita ou sensível na plataforma, então é o tipo de palavra que acaba sendo censurada. E a alternativa que vai surgir pode não agradar, mas, vamos dizer assim, é uma forma de, talvez as pessoas que fiquem com raiva desse termo, não gostem desse termo, não tenham percebido que o uso da palavra não tem a ver com respeito ou não respeito, mas sim uma forma de tentar comunicar a mensagem sem ser censurado ou restrito pela plataforma. A gente vai falar de uma forma educativa sobre um caso desses, a gente quer falar, a gente sabe que pode, mas a gente não quer ser pego pelo algoritmo e, enfim, sumir, né? Exato. E isso acaba impactando, ou o que impacta essa restrição, moderação abusiva ou excessiva das plataformas é que assuntos como, por exemplo, que envolvem sexualidade ou conscientização sobre sexualidade, seja da comunidade LGBTQIA+, tudo, ou, por exemplo, para ensinar sexualidade para as pessoas, adolescentes, jovens que usam as redes sociais, acaba sendo comprometida essa comunicação, porque como a plataforma tem que ser automatizada e o volume de conteúdo produzido é muito grande para ser avaliado individualmente, aí tem que haver uma otimização que vai restringir conteúdos que podem ser mais interessantes, que são educativos até, mas que por estarem naquele bolo, por usarem palavras específicas, vão acabar sendo também restritos por tabela. É porque eu acho que, assim, um dos motivos que soa estranho é que eu acho que tem algo de lúdico no AlgoSpeak, né, tipo, Aham. então, acho que soa meio desconfortável, né. Nas redes sociais tem contexto, é isso mesmo que você tá falando, né, tipo, dá pra entender por que que a pessoa tá fazendo isso, mas ainda assim existe uma falta de seriedade, né. Então quando É. a gente tá falando, especialmente de questões como saúde mental, né, que vai envolver suicídio e morte, enfim, é estranho essa leveza que um desviveu ou que enfim, qualquer coisa assim. São assuntos normalmente tabu na sociedade por serem tratados como assuntos sérios, né? Mas lembrando que esse é um tipo de assunto sério que não pode ser tratado de uma forma um pouco mais leve, por exemplo, nas culturas ditas ocidentais ou ocidentalizadas por invasões, por exemplo, da Europa e nos Estados Unidos, no caso. E já em outras culturas, esse tipo de tratamento pode não dar esse desconforto, porque talvez a forma de ver a morte ou o fim da vida, vamos dizer assim, acaba sendo mais natural e até celebrada em muitos casos. Então tem muito uma questão de uma autorreferência e um centralismo cultural que acaba impactando também como a gente vai usar a internet, ou a linguagem da internet, porque ela é regida, vamos dizer assim, principalmente pelos Estados Unidos e por esses centros emissores de cultura do capitalismo, né? E em português talvez foi de arrasta, né? Se a gente for É, pensar. mas é porque foi de Arrasta, foi de Americanas, né, várias brincadeiras Aí é assim. brincadeira mesmo, né? Mas Não, é porque viraram expressões que eu acho que elas não têm tanto objetivo de fugir do algoritmo, como acho que elas são realmente brincadeiras e uhum. expressões São de rede usados a maior social. parte das vezes como um contexto de tirar sarro mesmo, de até um desrespeito, uma irreverência à figura que está sendo retratada ali, mas acho que pode ser usada em alguns contextos, tem que avaliar aí para algo speak também, para tentar burlar ali o algoritmo da plataforma. Assim. Mas é uma forma leve também de conferir, de falar sobre isso, né, uma forma não séria de falar sobre morte. Mas enfim, Léo, daí que saiu na Billboard, na última semana, que Hã. numa exposição sobre o Nirvana, no Museu de Cultura Pop de Seattle, o curador usou a expressão "unalived" para falar sobre a morte do Kurt Cobain, né. Na ficha da exposição, né, estava escrito assim: Kurt Cobain unalived himself at 27, né, algo do tipo, Kurt Cobain se desviveu aos 27 anos. E isso viralizou no Twitter, né, muito, assim. Em parte porque é muito estranho ver algo speak impresso, né, assim, em qualquer contexto que seja, é uma linguagem, Fora do meio digital, eh, né? muito feita para as redes sociais, né, então, enfim, né, se você tá imprimindo uma coisa e colando numa exposição, você não tem que desviar de algoritmo, então, tipo, é estranho ver algo speak impresso. Que tem a ver quando nós falamos a ideia da adequação ao meio em que se fala, né? Então, a produção da linguagem, as pessoas ficam muito
preocupadas, às vezes falando o que pode falar na linguagem, ou o que é certo, o que eu posso falar. Na verdade, não é o que se pode falar, é onde, quando se pode falar, não é? Ou seja, para ser adaptado ao ambiente que se fala, tem que saber qual é o tipo de código que se usa naquela situação. Então, numa situação impressa, onde não há restrição, por exemplo, dos algoritmos, por robôs que ficam filtrando com milhões de conteúdos todos os dias, não faz sentido você fazer esse tipo de censura. E, aliás, você vai atingir um público que provavelmente nem faz parte da comunidade digital para entender esse tipo de código. Está muito à parte dessa NetSpeak e mais ainda da AlgoSpeak, porque não usa ou não conhece assim a fundo a forma de produção ou de restrição que acontece nessas plataformas. Em parte também porque soa ofensivo, sabe? Uhum. Tipo, diminui muito a gravidade da coisa, sabe? Tipo, como assim ele se desviveu aos 27, sabe? Gera uma estranheza. A gente podia pensar que é uma forma de, talvez, eufemismo, ou seja, tentar aliviar o peso daquilo, que um suicídio é uma coisa muito séria, muito pesada, então talvez aliviar, a gente pode pensar até como uma forma de aliviar e não usar uma palavra que remete a tantas coisas pesadas e até gatilhos, vamos pensar assim, nas pessoas, podia ser uma forma de eufemismo, mas aqui pouco pensada talvez para um público fora desse mundo digital, né? Uma outra pessoa depois postou que tinha uma foto de uma ficha técnica ao lado dessa primeira ficha, assim, Uhum. que estava justamente explicando esse uso de Sim, unalive, né? preciso Falando, explicar é uma por quê, né? expressão que surgiu nas redes sociais para falar de Exato. questões relativas à saúde mental, né? E de morte. Bom, Que o pelo menos a curadoria se preocupou com isso, mas ainda acho que a notinha de rodapé ali para tentar explicar essa ficha técnica ali talvez não seja tão interessante para um público que já foi chocado, para quem impactado por aquela primeira fala, não sei. Prado estaria usando a expressão por respeito a pessoas que batalham contra transtornos de saúde mental, né? Ou seja, como um museu de cultura pop, né? Houve um esforço de demonstrar entendimento e familiaridade com novos elementos do discurso, mas foi muito mal recebido. Tipo assim, definitivamente não funcionou, sabe? Nos comentários a respeito da justificativa, né? Mesmo quando as pessoas viram que tinha justificativa, as pessoas falam, mas assim, ele quis demonstrar respeito, mas ele foi completamente desrespeitoso, né? Ao usar essa expressão, que é uma expressão que isso traz leveza, né? Como nós temos aqui, então, não é que foi desrespeitoso, mas assim, deliberadamente, a princípio, né, o que parece mais uma inadequação do discurso, que é o que a gente fala tanto sobre essa diferença de usar a linguagem de qualquer jeito, ou como você acha que ela tem que ser usada, em contexto que ela não deve ser usada, ou não é apropriada para aquele uso. E porque ela parece trivializar a morte mesmo, né? Isso que parece essa expressão fazer, né? E especialmente uma morte por suicídio, né? Enfim. E outras pessoas chamaram atenção pro fato de que quem usa unalive, né, ou unalived, não usa porque gosta. Tipo, isso não é uma expressão que a pessoa escolheu. Entre todas as expressões, a que eu me sinto mais representado para falar da minha dor é unalived, pessoas que estão discutindo saúde mental nas redes sociais. Mas porque essa foi uma alternativa que as pessoas encontraram. O AlgoSpeak, ele nunca tá pensando na melhor forma de se comunicar, na forma como você se sente melhor ou que seu ouvinte vai se sentir melhor. Mas sim para não Sustente porque justamente a motivação por trás da criação desse tipo de linguagem já não prevê ou não tinha como foco ou como objetivo fazer uma suavização do termo, mas sim escapar da plataforma, que se não tivesse problema com esse termo, provavelmente nem existiria. as pessoas se incomodam, porque não é que uma comunidade escolheu livremente usar essa expressão, mas as pessoas estão usando só porque elas querem falar do assunto sem serem desmonetizadas, censuradas, enfim, qualquer coisa assim. E algo que você já começou a mencionar aí, né, e que eu acho que é importante dizer, é que existe muito de fé envolvido mesmo, assim, no AlgoSpeak, sabe? Tipo, é quase que uma questão mitológica, né, sobre os algoritmos, né? Os algoritmos de rede social, eles não são públicos, né? Então, não Uhum. tem como você saber de fato o que esse algoritmo de moderação ele tá buscando, né? O que ele vai olhar, o que ele vai fazer, que palavra que ele vai diminuir seu alcance do vídeo, né? Então, a questão, pode falar TikTok no stories do Instagram? Tipo assim, é uma questão que tem muita gente que vai dizer, pode, não faz diferença, mas E na verdade, no final, é tanto dado ou tantos critérios para ser julgado ao mesmo tempo que dizer
teria que se fazer uma pesquisa de fato com critério científico para tentar chegar a uma conclusão mais embasada que pode ainda não ser a conclusão final, mas simplesmente um post seu que foi mal porque você acha que usou uma palavra, mas sem talvez pensar em outras coisas no seu vídeo que pode ter tido aquele efeito, ou até mesmo o momento que foi publicado, já pode fazer com que aquele vídeo não performe tão bem, né? Então assim, tem muitos outros fatores que vão entrar que dificilmente vai ser só, por exemplo, aquela palavra, mas por precaução, como eu disse naquele artigo, já fala ali que a maior parte das pessoas começa a tentar prever o que vai ser um problema. Então, a palavra lesbian no inglês, que nem é uma palavra que remete a uma coisa negativa, como por exemplo a morte ou coisas assim, assassinato, assassino, coisas desse gênero, já começa associada com uma coisa que é restrita pela plataforma. Não se sabe exatamente se é aquela palavra, mas todos os conteúdos, ou quase todos os conteúdos que são publicados com essa palavra no meio, ou seja, porque o jeito que eles são feitos tem alguma coisa em comum que faz a plataforma restringir, seja porque usa a palavra lesbian, então acaba entrando nesse pacote de palavras que, por previsão, para tentar se precaver por precaução, acaba se evitando usar essa palavra, usando até uma daquelas formas de leet speak que a gente falou, que é tentar codificar com números, etc., para que não seja a palavra vista pelo algoritmo. Fica essa mitologia, né, das pessoas pensarem, isso não pode fazer, então as pessoas vão muito pela fé, assim, sabe? Então as pessoas acabam compartilhando resultados desses testes que elas vão fazendo ali meio que da forma como elas conseguem, né? Como eu falei, sem muito critério além aí da percepção vão se delas, né? formando essas histórias sobre o que pode falar, o que não pode falar, né? De números no lugar de palavras, eu tenho quase certeza que ele consegue entender alguma coisa. Porque o negócio já tá tão inteligente, assim, que vai identificar de toda forma. Mas é difícil de saber. É aquela coisa, não é que ele talvez identifique de primeira, mas trocar um número por uma letra várias vezes repetidamente, o algoritmo, a ideia dele, ou ele existe para aprender, não é? Então aprende de acordo com a quantidade de conteúdo a qual ele é exposto. Ou seja, com mais dados ele consegue criar algoritmos mais complexos e provavelmente já deve pegar também esse tipo de codificação mais simples que a gente faz por aí, né? Nem digo cortar, mas, tipo, direcionar o público específico, né? Então, tipo, se é alguém menor de idade, né, o conteúdo sexual não deve ser entregue pra aquela pessoa, né? Exato, mas sem fazer a curadoria, vamos dizer, mais humana, de perceber que talvez aquilo pode ser educativo. Mas lembra que até mesmo uma curadoria humana, ou quem programa esses algoritmos, quem tá por trás dele, faz esse algoritmo com um certo, em inglês a gente chama de bias, ou no caso do português a gente chama de enviesamento, ou seja, vai fazer pensando que conteúdo sexual, por exemplo, não deve chegar às crianças de qualquer forma, mesmo que ele seja educativo, porque algumas pessoas confundem educação sexual com perversão das crianças, sabe? E imaginando que o fato de explicar o que é sexo para as crianças é uma perversão da infância delas, ao invés de uma medida de segurança para evitar com que elas sejam vítimas de predadores sexuais, por exemplo. Né, que os algoritmos de moderação de redes sociais estão fazendo o papel do governo autoritário de 1984. E ela cita aqui para finalizar o George Orwell como uma referência desse tipo de linguagem restrita, ou se usa essa linguagem que é controlada, no caso, pelo governo nessa ficção, nessa obra de ficção que é George Orwell. No caso, hoje em dia, na realidade, é feita por algoritmos de empresas privadas, né? Mas eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido, tenha gostado desse conteúdo. Foi um pouco mais rápido, mas que espero que seja instrutivo e que talvez nos dê alguma claridade ou alguma consciência social do que nós fazemos por aí, que às vezes passa pela nossa rede social de forma tão automática que a gente acaba nem reparando ou nem se debruçando mais sobre esse assunto, que tem muito que falar sobre isso, né? Então, já deixe de curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar e comentar esse post lá no Instagram. E eu espero ver vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.